Fala navegante, bem-vindo a mais uma aula do método Jubarte. Aqui a gente vai abrir aqui o nosso Canvas e dar uma olhada mais de perto na ferramenta A Bandeira, tá bom? Então você vai abrir aqui o seu Canvas e vai dar um zoom aqui no alto mar. E você vai encontrar os elementos-chave da marca Homem-Aranha, tá? Então mito de criação, crença, palavras sagradas, ícones, rituais, pagãos e líder. Então você vai aproveitar as informações também que você já obteve das outras ferramentas. Então, por exemplo, você descobriu aqui no mapa o seu porquê. É muito provável que haja uma correlação direta entre o seu porquê e a sua crença. Você pode trazer a frase ou a principal ideia que você definiu no seu porquê lá para a sua crença de marca. Você também encontrou seu Ikigai. Será que há uma correlação entre o Ikigai, o porquê e a crença? Então é mais uma chance de você rever esses elementos e refinar e colocar numa frase, entendeu? Por exemplo, a Apple tem a crença de nós acreditamos em desafiar o status quo, né? Desafiar o que está estabelecido. Eu mencionei isso quando eu falei do ciclo do porquê, e o porquê é basicamente a mesma coisa da crença, tá? Então pode levar para lá, mas com uma frase mais reduzida. Certo, por exemplo, quando a gente fala de ícones visuais, quando você fez aquela pesquisa sobre se você pudesse me representar em um emoji ou mais, quais seriam? Então, quais daqueles emojis você decidiu que vão ficar na sua comunicação? E quais você vai trazer lá para o seu quadro de ícones visuais como algo que você vai repetir com confiança e consistência para que as pessoas passem a te associar àquilo, entendeu? Então, por exemplo, quando você perguntou se você pudesse me representar em uma palavra, qual seria? Então, tem palavras aqui que as pessoas falaram que você fala muito, então pode ser que você traga isso com palavras sagradas da sua marca. Então já é uma fonte de informação também. Aqui, ó, o que eu sempre digo. Então, gigante, aprender a ser grande sem diminuir os outros. Então, aprender a ser grande sem diminuir os outros. Ser gigante sem diminuir ninguém, a minha crença de marca. Então, eu já consegui comunicar aqui. Ele absorveu isso, isso é muito bom. Então, ó, gigante, fala gigantes, gigante, Jubarte. Então, são palavras sagradas da minha marca. Então, gigante, Jubarte são palavras sagradas. Então, você vai olhar suas respostas e ver o que mais você vai trazer. Por exemplo, quando eu pergunto, se você fosse me imitar, como faria? Então, se é uma coisa que eu sempre faço, é um ritual meu. E as pessoas tendem a imitar coisas que as pessoas sempre fazem ou falam, entendeu? Então, por exemplo, arrumar a barba quando eu penso. É uma coisa que não estava na minha consciência que eu fazia. Mas pode ser um ritual meu. Pode ser algo que eu chame a atenção e decida. Putz, agora sempre que eu trouxer uma reflexão, eu vou fazer isso. Porque aí já é uma coisa que eu estou fazendo conscientemente através de algo que alguém notou que eu fazia, entendeu? Design minimalista, roda de linguagens, uma coisa que eu sempre faço mesmo. Com certeza colocaria uma camisa igual, eu falaria gigante. Me expor nas redes sociais é um ritual meu, de certa forma. Então, você vai aprender muito aqui com essa pergunta. Inclusive, quando eu defini essas perguntas para serem feitas, eu já fiz várias delas pensando lá nas palavras sagradas, nos rituais, nos ícones e nas crenças e em outros elementos do Primal Branding, porque vai ajudar bastante a definir isso, tá? Ainda mais se você já tiver feito aquela curadoria do que fica e do que sai, você vai só usar o que fica e trazer para cá, pro seu Primal Branding, tá bom? Uma coisa que ajuda muito é ter uma narrativa associada, né? É ter um universo de onde você pode roubar elementos. Por exemplo, eu uso o universo marítimo, que é basicamente infinito, né? O universo de baleias, por exemplo, né? Claramente, mas outros também, que eu posso, por exemplo, criar algum tipo de experiência que envolva os nomes dos níveis de profundidade do mar. Então, usar qualquer nome de animal marítimo. Usar, por exemplo, aqui navegações, que é uma coisa já humana sobre o mar. Então, o mar, o universo do mar empresta para mim vários elementos que eu posso roubar para cá. Isso ajuda bastante a definir questões icônicas, por exemplo, né, iconográficas,
tipográficas, questão até de personalidade e tudo mais. Então é muito útil essa questão de tu ter um universo de onde extrair as tuas inspirações. Eu sempre me atraí muito pelo mar em relação à biologia. A biologia marinha sempre foi a que mais me atraiu. Então, quando eu percebi a baleia como um símbolo meu, fez todo sentido e só expandiu um interesse, uma fascinação que eu já tinha desde cedo. Magnífico! Então, sua tarefa nessa aula é definir os 7 elementos do Primal Branding. Então, usa bastante os elementos que você aprendeu com a sua pesquisa lá na fogueira. E não tá escrito em pedra aqui, tá? Literalmente não existe isso aqui, são zeros e uns, não existe isso. Você vai colocar aqui e pode mudar, sempre que quiser pode voltar aqui facilmente e alterar alguma coisa que você percebeu que não se encaixa muito bem, ou que não fez tanto sentido, ou que não ficou tão claro. Também começar a anotar a sua própria comunicação com as pessoas presencialmente. Você pode também fazer uma entrevista, né, lá na fogueira. Eu recomendo que você faça também entrevistas com pessoas que conhecem você também offline ou só offline, para que você tenha mais clareza ainda de como você de fato se comunica com as pessoas. E você vai ter muita informação para trazer para cá e definir isso de forma sólida e consistente. Porque branding é repetição, certo? Só que para a gente conseguir repetir, a gente precisa de confiança. Eu não consigo, por exemplo, cantar uma música se eu não souber a letra. Eu vou cantarolar, eu vou fazer... Eu não vou conseguir soltar a minha voz se eu não souber a letra daquela música com confiança e não souber a melodia que eu tô cantando, tá bom? Então, ter essa absoluta clareza aqui dos seus 7 elementos vai ajudar bastante a repetir. Só que lembre que a clareza também se adquire com a prática, tá? A expressão é a melhor forma de autoconhecimento. Então, ao expressar, ao colocar esses elementos no campo do esporte, que é compartilhar a tua mensagem, você vai ver quais jogadores vão melhor e quais vão ficar, quais vão ser substituídos, tá bom? Então é isso aí, se divirta com o preenchimento dessa ferramenta e te vejo na próxima aula. Beijão.